a arca é levada para Jerusalém. E é interessante isso, irmãos. Eu só pontuar depois que eu embasar. A gente leu no culto da vitória passado, o grande mandamento, amar a Deus, amém? E o segundo semelhante, amar o próximo. Aí a gente falou o grande mandamento e a grande comissão: ide fazer discípulos de todas as nações. E aí a gente embasou isso para trabalhar esse treinamento intensivo do GC. Que o GC é a revitalização da célula, é uma nova configuração, amém? Uma atualização. E aí, lendo a Bíblia hoje no meu devocional, interessante, Saul morre por querer agir no braço, ele querer resolver as coisas da forma dele. E aí ele vai lutar contra os filisteus, ele vai e chama uma necromante, né, ele foi consultar os mortos, e Samuel aparece ali. É uma questão polêmica da questão teológica aí, né? Que tem muitos espíritas que desvirtuam esse texto e falam de consulta aos mortos, mas foi algo muito assim tenebroso, né? Um homem que tinha recebido a unção de Deus para reinar, um homem que foi mudado, que profetizou, que no meio dos profetas profetizava. Agora o homem estava endemoniado, e tão endemoniado que ele estava, que ele foi para uma guerra que ele já ia ser julgado naquela guerra. E aí ele disse pro escudeiro dele enfiar a espada, e o escudeiro disse: como? E aí ele mesmo se mata. O escudeiro olha, se mata. E aí vem Davi, é ungido rei por Judá. Israel estava dividida. E aí o interessante é que Davi, ele consulta o Senhor. Ele vai para a presença de Deus e ele diz: Deus, eu quero tomar Jebus, que está nas mãos dos Jebuseus, que é Jerusalém, a cidade de Davi, que ela pega até o nome dele. Ele queria aquela cidade, que na verdade era a cidade de Deus. Davi não queria um reino, Davi queria entronizar aquele que é o rei dos reis, amém? E aí ele quer levar a arca para Jerusalém agora. E aí ele coloca a arca sobre os bois, e Uzá vai tocar na arca e ele morre, porque não era boi, era forma errada. E aí a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Obed-edom. Amém? E capítulo 6, versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia. Versículo 9. Se conseguirem colocar aí na mídia, depois eu vou voltar lá para o GC, mas isso aqui é o fundamento. Mas aí ele diz: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Ele está dizendo: eu quero levar a arca, eu quero a presença de Deus. A presença de Deus é a mais alta prioridade da minha vida, amém? E aí no versículo 10 ele diz: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom o geteu. Versículo 11, eu quero que você dê a sua atenção máxima. Versículo 11 diz: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor abençoou, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Irmãos, esse versículo não está aqui no treinamento de GC, mas ele está no meu devocional, e ele fala tudo isso aqui. E aí tem muitas vezes que o pastor fica naquela, né? Meu Deus, eu vou dar um treinamento de GC, falar de como fazer a obra de Deus, conceituar, falar de algumas coisas assim que... Mas o GC é a arca de Deus na tua casa. Quem crê, queridos? Porque é interessante, irmãos, outro fato desse... Leia a Bíblia, queridos, não por uma obrigação. Nada aqui é obrigado aqui na IEV, amém, queridos? A gente passou dessa fase, a gente faz. E eu queria ler
eu queria ler, eu botei aí no grupo da IEV, e aí eu vou enfatizar isso aqui agora. Esses dias, escute bem esse exemplo, escute bem isso. Um pastor amigo meu entregou a igreja para outro pastor amigo meu, porque ele cansou. E ao mesmo tempo, eu fico triste, porque ele entregou, mas ele entregou para outro pastor, e aí eu fico triste e alegre ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é que ser pastor, foi dia do pastor esse domingo, né? Passado. A gente tem que aprender a desfrutar de Deus, amém? A gente tem que aprender a descansar em Deus. E eu queria que você ouvisse essa palavra profética. Davi vai para Jebus, para Jerusalém lá. E ele vai enfrentar os jebuseus. E Deus disse: pode subir que eu vou te entregar. Eu vou te entregar aquela cidade. E aí uma parte dos homens diz: nós não vamos subir, a gente está cansado, a gente vai ficar aqui com as bagagens. E ficou uma parte lá cuidando das bagagens. Quantos estão comigo aqui? E aí subiu uma parte de homens valentes para lutar. E os homens valentes que estavam cansados ficaram guardando as bagagens, Jones. E aí eles subiram e conquistaram Jebus, que virou Jerusalém, a cidade de Davi. Quando eles conquistaram, tinha muito despojo, tinha muito. Toda guerra, diga, toda guerra tem despojo. Nós estamos aqui batalhando pelo reino de Deus, mas eu quero te dizer que vai ter despojo, vai ter promessas, vai ter riquezas, vai ter coisas que Deus vai te entregar. Quantos creem e recebem nessa noite? Deus vai te entregar vitórias poderosas. E aí na hora que eles começaram a pegar o despojo, os que lutaram disseram: não, esse despojo a gente não vai dividir com os que ficaram lá, porque não é justo, eles não lutaram a batalha conosco. E Davi, um adorador, um homem cheio de revelação, ele disse: não, nós vamos dividir em partes iguais. Nós que lutamos na batalha, mas os que ficaram na retaguarda cuidando das nossas bagagens também são importantes, eles vão receber despojos. Quantos estão entendendo, queridos? E isso traz um ajuste muito poderoso no reino de Deus, irmãos. Tem hora que eu vou estar na frente da batalha, tem hora que eu vou estar lá guerreando, mas vai ter hora que tem outros que estão aqui na retaguarda orando, aparentemente não estão lutando, mas estão na retaguarda nos guardando as nossas bagagens, amém? E todos são importantes. E aí por isso que eu estou dizendo assim, né? Que esse pastor disse que o outro entregou, cansou, não, teve seus motivos e entregou. E o outro pegou e assumiu. Por isso que eu disse que eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Mas a gente tem que saber, irmãos, que uma hora a gente vai estar na frente da batalha, mas que tem irmãos guardando as bagagens e cuidando também da nossa retaguarda. Quantos estão entendendo, irmãos? Porque o que às vezes eu errei, e eu acredito que você também errou, é que quando eu estou na frente da batalha, eu não quero dividir os despojos com quem está lá na retaguarda. Não tem isso assim, o cara fica: pô, esse aqui não está trabalhando, eu estou trabalhando. Ou então a gente analisa o ministério dos outros: pô, aquele ali está na frente da batalha, esse aqui. Quantos estão me entendendo, queridos? Mas é importante quem está na frente da batalha, é importante cada membro do GC, o líder que está assumindo a maior responsabilidade, mas aquele auxiliar, aquele membro lá, na sua simplicidade, ele também é importante nessa batalha. Quantos estão entendendo, queridos? Quantos estão capturando a mensagem do Senhor? E aí, queridos, a gente vai se movimentar no reino de Deus, da maneira de Deus, amém? Da forma de Deus. Partindo desse ponto, é uma música que ela não é nova, mas eu não vou falar de atividade ministerial sem enfatizar isso aqui. A Tua Mesa Cura, uma canção que não é nova, é da Tamires Garcia. Eu estou gostando demais da Tamires, olha, é uma menina de Deus. Mas a Tua Mesa Cura tem uma fala nesse sentido. Antes de eu falar da atividade ministerial, que é o GC, eu queria falar disso aqui, ó.
Olha a letra, eu vou ler rapidinho. Ela é bem pequena e uma mensagem muito grande, amém? Mas ela diz assim na canção: isso, a tua mesa, diga, a tua mesa cura. Irmãos, naquele momento da célula, do GC, a gente vai falar errado porque a nossa linguagem é célula. A gente só quer revitalizar e muda o nome, amém? Mas, irmãos, ela fala nessa canção e eu vou comentar aqui. Tanto que eu trabalhei, olha só, escuta bem isso. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, é a sulamita lá, né? Tanto que eu me desgastei, tanto que eu trabalhei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? É um questionamento que ela faz, né? Aí ela vai repetindo essa estrofe: tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Aí ela vem para cura, diga, a tua mesa cura. Aí ela diz: em casa, GC, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Queridos, no GC, a grande celebração, o culto de celebração no templo, que é um culto maior, a gente vê a grandeza, o poder de Deus, amém? No GC, no culto nos lares, a gente conhece a intimidade de Deus, amém? Um Deus pessoal, personalíssimo, que Ele é teu. E aí ela começa: em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor, sem palcos ou aplausos, longe das multidões. Eu descobri que sou aceito por ti, carrego o nome da família. Carrega o nome da família. Aí ela começa a enfatizar: carrega o nome da família. Aí ela vai concluir: a tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura. Aí a conclusão final: os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Aí ela repete a última estrofe: os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Querido, desse ponto de partida que a gente vai trabalhar para Deus, amém? A sulamita foi para o sol quente, tentou, ela estava atrás de se autoafirmar diante de Deus. Mas quando você tem intimidade, que você anda no GC ali, entre irmãos, quando sentem a presença, quem já participou de célula há tempos atrás, quem já está participando de GC agora, quando sentem a presença, a arca de Deus, a vida de Jesus ali, naquele ambiente simples, amém? E aí, não é, queridos, a gente não vai fazer GC esforço, que eu digo, tem que fazer força mesmo, amém? A obra de Deus requer esforço, para Deus nos aceitar, amém? Não é, Saul queria um lugar, mas nós já temos um lugar, nós somos filhos, amém? Já tem vinho e pão para mim e para você, já tem vinho e pão na mesa, você já tem um lugar. Aí ela diz: eu achei o meu lugar na mesa eu achei meu lugar. Não é uma posição, não é um cargo, amém? Porque eu já tenho um lugar na mesa do meu Pai. Diga para o seu irmão: você já tem um lugar na mesa, você já tem a posição de filho. Você e eu vamos trabalhar para Deus sem nenhuma pressão de querer ser valorizado. Não, sabe por quê, irmãos? Porque nós já somos valorizados por Ele, amém? Nós já somos amados.
Não é o meu esforço, não vai comprar Deus, meu esforço, mas eu já descanso. Quantos vão para o GC? É descansar lá. Não é para mim ter performance lá, amém? Quantos estão me entendendo, queridos? Quantos estão pegando comigo isso? Eu não vou fazer nenhuma performance lá. Eu não vim para o culto da vitória fazer nenhuma performance. Para mim ser pegar o ponto lá, o melhor vendedor do mês, o melhor, entendeu? Quantos estão me entendendo, queridos? Porque você já é o Filho de Deus amado, aceito, reconhecido, honrado, privilegiado. Diga para o seu irmão, só desfrute do que você já é em Deus. Só desfrute. Descanse nele, amém? E aí tudo vai fluir. Aí, queridos, eu vou para a teoria. Quantos entenderam aqui a mensagem? E aí, queridos, a gente vai na leveza, no fluir da unção. E falando disso, é isso que Davi fazia. Ele adorava a Deus. Leia Samuel, essa parte que vai falar de Davi. Ele adorava a Deus, adorava o Espírito Santo. E aí ele não ia para a guerra. Ele lutava as guerras do Senhor, amém? Ele lutava as guerras do Senhor. Essa guerra é para mim, Senhor. Pode ir lá que eu vou contigo e vou quebrar os teus inimigos. Naquela época eram inimigos de carne e osso, né? Eram nações inimigas. Na nossa guerra não é contra gente humana, gente de carne e osso, não é contra amigos, não é contra familiares, não é contra inimigos até que nos perseguem. Nossa guerra é contra demônios, e ele já disse: eu já te dei a vitória, amém? Pode ir, que você já é mais do que vencedor. A arca trouxe bênção. Davi ficou com medo de levar a arca para a casa dele, seu Jonas. E tem muita gente que está com medo. Qual foi a diferença? Né? Davi era rei, tinha uma unção tríplice, ele era um adorador, um sacerdote, ele ministrava a presença de Deus. Mas Obed-Edom pega a arca e leva para casa de Ezequias. E uma arca que matou Uzá, agora prosperou. Não só Obed-Edom, mas toda a sua casa. E eu quero declarar: todo o teu GC, a tua casa, teus filhos, a tua família, todos que estiverem dentro do teu GC vão ser abençoados, vão prosperar de uma forma sobrenatural pelo mover do Espírito Santo, vão desfrutar de vitórias, vão desfrutar. Foi 3 meses a arca na casa de Obed-Edom, mas a bênção não ficou em Obed-Edom, a bênção pegou toda a casa dele, e quem entrava na casa dele? E eu quero declarar: a bênção de Deus está no teu GC, a bênção de Deus está na tua casa, e a bênção de Deus vai pegar quem entrar no teu GC. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque isso não é a palavra do Agno, isso é a palavra do Espírito Santo, e o Espírito Santo está falando contigo. O teu GC vai fazer a bênção de Deus fluir sobre essa cidade, amém, queridos? Jerusalém até hoje é a cidade de Deus, não é mais a cidade de Davi, mas fica nessa, a cidade de Deus e a cidade de Davi. E eu quero declarar que o GC vai ser a arca de Deus, que Manaus vai ser conhecida como uma cidade de Deus. Vai vir gente de todo canto do Brasil adorar, porque a presença gloriosa, manifesta do Espírito Santo vivo de Deus vai estar aqui, amém? Assim como todo mundo ia para Jerusalém, por causa da glória de Deus, amém? Não é porque é aquela geografia, mas a glória de Deus muda qualquer ambiente, qualquer atmosfera. E a gente vai ver a IEV crescendo pela glória de Deus. Quando tu olhar para o teu GC, ele vai estar lotado. Mas como eu trabalhei tanto pela vinha que não era minha, agora eu estou fazendo tão pouco e está fluindo. Quantos estão recebendo essa palavra, irmãos? Eu só estou abrindo a minha casa e as pessoas estão vindo receber a tua glória, Senhor. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque o teu coração não é mais de um trabalhador do reino, teu coração é de um adorador que escondeu a sua vida no coração do teu Pai, amém? Você é filho do Rei dos Reis, amém?
E aí um filho de um rei, ele não precisa fazer nada, ele recebe o trono, ele recebe a herança dele e ele vai reinar. Amém? É muita onda isso.